Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 4 do nosso curso de Google Ads. E nessa aula eu vou explicar para vocês o que são as palavras-chave. O que é? As palavras-chave são as maneiras de segmentar diversos termos de pesquisa. Quais termos são esses? É o que a pessoa efetivamente pesquisou. É quando a pessoa vai lá no Google, no buscador, e pesquisa, por exemplo, sobre pizzaria e aparece diversos anúncios, né, sobre esse determinado tema. Isso é o que a pessoa pesquisou, tá? Isso é um termo de pesquisa. E eu vou te explicar agora, né, te mostrar alguns tipos, né, de correspondência de palavras-chave que você compra lá no Google, tá? Eu vou te mostrar qual que é a melhor e para que cada uma serve. Primeiro tem a correspondência ampla, depois você tem a ampla modificada, você tem a correspondência de frase e a correspondência exata. Vamos lá, primeiro eu vou te explicar sobre a correspondência ampla. E eu vou usar aqui, como exemplo, a palavra-chave pizzaria. Eu falei para o Google, é como se eu virasse para o Google e falasse: Google, eu quero que você mostre meu anúncio, tá? Eu estou comprando essa palavra-chave, eu vou te pagar e você só vai mostrar o meu anúncio para pessoas que pesquisar sobre o termo pizzaria, né? E como o próprio nome já diz, a palavra ampla, né? Então qualquer termo que a pessoa pesquisar sobre pizzaria vai aparecer o seu anúncio. Por exemplo, pizzaria em Belo Horizonte. O seu anúncio vai aparecer. Por quê? Porque ele tem a palavra pizzaria, né? Pizzaria mais próxima também vai aparecer, porque tem a palavra pizzaria, independentemente da ordem, tá bom? Ou até mesmo se a pessoa pesquisar só o termo pizzaria, o seu anúncio também vai aparecer. Agora eu vou te falar sobre a correspondência ampla modificada. Como você pode ver, ela tem um símbolo de mais antes de cada palavra da frase que você comprou, né? E eu coloquei aqui o exemplo de pizzaria em Belo Horizonte. Se a pessoa pesquisar pizzaria, o seu anúncio ele não vai aparecer. Por quê? Porque a palavra-chave que você comprou é pizzaria em Belo Horizonte. Então a pessoa pesquisou pizzaria, tem a palavra pizzaria, mas não tem Belo Horizonte. Então se a pessoa pesquisar pizzaria em BH, também não vai aparecer. Tem a palavra pizzaria, mas não tem a palavra Belo Horizonte. E do mesmo jeito, no exemplo de baixo, pizzaria mais próximo, também não vai aparecer. Agora, se a pessoa pesquisar pizzaria em Belo Horizonte, o seu anúncio vai aparecer, tá? Porque tem a palavra pizzaria e a palavra Belo Horizonte, tá? Independentemente da ordem que tiver, se o Belo Horizonte tiver em primeiro e pizzaria tiver em segundo, tá? Ou se tiver uma palavra depois da frase ou antes da frase, tá? O seu anúncio vai aparecer tendo aquelas palavras que você comprou. Aqui na correspondência em frase, você pode perceber que ela fica entre aspas, né? E eu usei aqui o exemplo, pizzaria em Belo Horizonte. Essa palavra que eu comprei. Então, se o seu cliente pesquisar por pizzaria em BH, o seu anúncio não vai aparecer. Pizzaria mais próxima também não vai aparecer. Agora, se ele pesquisar pizzaria em Belo Horizonte, o seu anúncio vai aparecer, porque ele contém a frase exatamente na mesma ordem. Agora, se a pessoa pesquisar pizzaria em Belo Horizonte barata, o seu anúncio também vai aparecer, tá? Porque independentemente do que aparece antes e depois, a frase ela é exatamente aquela mesma ordem que você comprou. E na correspondência exata, né, o próprio nome já diz, tem que ser exata, né, e ela fica entre colchetes. E eu coloquei aqui um exemplo, pizzaria em Belo Horizonte. Então, se a pessoa pesquisar por pizzaria, pizzaria na região, pizzaria mais próxima, o seu anúncio ele não vai aparecer, tá? Porque tem que ser a palavra exatamente aquela palavra que você comprou. Então, se a pessoa pesquisar pizzaria em Belo Horizonte, o seu anúncio vai aparecer. Agora, se a pessoa pesquisar pizzaria em Belo Horizonte, barata, mais próxima, o seu anúncio ele não vai aparecer, tá? Mesmo se a frase estiver na mesma ordem, se tiver só uma palavra na frente ou uma palavra antes, não vai aparecer, porque a correspondência exata tem que ser exatamente aquela mesma frase ou palavra que você comprou, tá? Então, é basicamente isso, tá? Espero que você tenha entendido, tá? Às vezes você pode pensar que é uma coisa muito difícil, muito complicada, muito complexa, tá? Mas
Ao longo do prazo, você vai perceber que é uma coisa muito simples, tá? E muito fácil de você decorar e de poder gravar, tá? E é muito importante você aprender isso e poder saber qual que é o significado de cada palavra-chave ali, de cada correspondência, tá bom? Então essa foi a nossa aula de palavra-chave. Espero que você tenha entendido, tenha gostado e até a próxima aula.